Olá, já estamos de volta. Foi bem rápido. Então, Deise? Vamos dando sequência no nosso programa, a dependência emocional. Professor, e quando a pessoa sabe que está sofrendo, mas ela não consegue sair? Qual que é o andamento, o que ela precisa fazer? Precisa treinar. Precisa fazer algum treinamento. Primeiro, meditação, começar a afinar os pensamentos, fechar os olhos, a respiração controlada, pensamentos voltados à natureza, se ligando ao divino. E quando se nesses dias, coloca aí uma meta de 10 a 15 minutos diários para essa meditação, seja ela de manhã, seja ela na hora do almoço, seja ela à noite, o horário que melhor lhe convém. Tira esses 10 minutinhos para você, 10 a 15 minutinhos, e começa a meditar. Começa a fazer a religação com a natureza, com o cosmos. Se você puder, por exemplo, fazer essa meditação iniciando na sua sacada do seu apartamento, no seu quintal, vendo as estrelas, vendo o luar, a lua, percebendo, se tiver jardim, plantas, que maravilha, né? Essa vida com a natureza. Começar assim e começar a meditação, procurando ter bons pensamentos, se ajustando com as leis divinas. Porque a dependência emocional, isso é uma das quebras da lei divina. Você está fugindo a você mesmo, você como criatura do Criador. Então, esse é um passo. O outro passo é você ter boa leitura. Tire aí 5 minutinhos para ler mensagens edificantes, um bom livro. Faça preces, que a prece tem uma ação revigorante, uma ligação com Deus fantásticas, que aí você vai descobrindo o alto amor, vai se conhecendo. Deixe-me falar um pouquinho aqui quando Joana de Ângeles fala a caminho da cura. A cura da dependência acontece quando o indivíduo desloca o foco do ego, abre parênteses, alicerçado nas posses e nas opiniões alheias, e se conecta com o seu self, ou seja, a sua essência divina e imortal. É o processo de individuação e de reforma íntima. O ser entende que a sua integridade e felicidade depende da sua conexão com Deus e consigo mesmo e não terceiros. Então percebe que Joana de Ângeles, a mentora, ela coloca que dessa necessidade desse self, ou seja, você olhar para dentro de você mesmo e perceber-se como criatura do Criador, com todas as qualidades, mesmo ainda nesse processo de vencer os próprios defeitos, mas que não deve dar ouvidos às opiniões alheias, né? Nossa, vamos criar um exemplo que era mais antigo. Hoje até nem tanto. Tem pouco, mas antes era muito grave até. Uma pessoa, você conseguiu dizer que você não quer mais ser dependente, nem emocionalmente, nem fisicamente, nem financeiramente de uma criatura que durante vários anos te escravizou, principalmente emocionalmente. E aí a pessoa não se separava porque todo mundo vai falar que você se separou, que você é mãe solteira, que você vive sozinha, que sua vida agora vai ser isso ou aquilo. Hoje já não existe tanto, embora ainda existe por causa da dependência emocional. Eu não largo fulano, eu não largo fulana, porque senão o que vai ser da minha vida? O que vão falar de mim?
E os meus tios e as minhas tias, e os meus pais, os meus irmãos, vão falar que eu era tão apaixonado por ela, tão apaixonado por ele, e agora eu quis me separar. Que monstro sou eu? Isso é que ame-se, não dê ouvidos à opinião alheia. E, mas se eu separar, os meus filhos vão passar dificuldade. Às vezes a pessoa tem um bom emprego, não depende do outro. Mas Joana de Ângeles diz o seguinte, abre aspas, acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Quer dizer, a pessoa se apega não só ao aspas sequestrador, criando aquela dependência que contei no bloco anterior, ou apego material. O meu carro, só tenho um carro, a minha casa, só temos uma casa, outros temos 2, 3 casas, mas então vou perder, vou ficar só numa casinha sempre. Apegos materiais. Ou seja, vai se corroendo por dentro, vai se matando por causa de opiniões alheias ou por apegos. E a pessoa às vezes tem todas as condições de fazer e fazer muito mais sozinho. Por quê? Rompeu as algemas que estava aprisionado. Você imagina aqueles castigos medievais que tinha aquelas bolas de ferros, soldados a correntes presas no calcanhar da pessoa. Às vezes é isso que o teu sequestrador das tuas emoções está fazendo contigo, te aprisionando, não permitindo que você alce voos. Vamos aqui continuar com a mentora Joana de Ângeles, que ela diz: aprenda a despojar-se de tudo quanto pese negativamente na tua economia espiritual. Isso é do livro Apego e Libertação, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, é isso, é preciso amar a si mesmo. E amar a si mesmo não é egoísmo, mas o respeito à própria dignidade, à paz e à saúde mental. Então, essa dependência emocional é um problema de ordem mental. Você não é mais livre, você não está mais livre, está aprisionado. E quando você dá um passinho, você consegue puxar um pouco aquele peso da bola de ferro, para dar um passinho, você saiu para ir num shopping, de tarde com os filhos, ou saiu para qualquer uma coisa que saiu daquela rotina que o teu algoz não permita, que irá te criticar, certo? Você já se sente mais culpado ainda, mais culpada ainda. Então, percebe essa dependência? E muitas das vezes você se coloca como vítima, que não pode por esse ou por aquele motivo, para criar, dando continuidade nessa dependência emocional, e que chamar a atenção que as pessoas te deem razão, porque você não consegue se libertar. E como a gente sempre diz, nos casos de todas as ordens, quer seja de vícios, quer seja na dependência emocional, quer seja numa situação qualquer que você mesmo entrou e não sabe mais sair, não consegue sair sozinho. O recado sempre é claro: procure ajuda. Procure ajuda de um profissional da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. Procure ajuda. Você fala assim: mas eu não quero me ocupar com esses profissionais, qual é o outro meio?
nós já te demos os meios de meditação e tal, para você começar a se libertar sozinho. Procure um centro espírita. E eu acho que até a outra pergunta é em relação a essa área da espiritualidade, né, Deise? Então, tem aqui uma pergunta que já faz tempo que ela fez pra gente. E por que algumas pessoas, professor, repetem os mesmos relacionamentos? Em tudo isso que o senhor falou, terminou um relacionamento abusivo e ela repete. Ela encontra justamente uma pessoa parecida com o outro. Tem alguma explicação? Isso não é raro de acontecer, não, hein? Isso é bastante comum. É a pessoa que não se admite fora dessa ciranda, quer seja por uma dependência de relacionamento construído no berço inicial e que quando se torna adulto procura o mesmo berço que vivia, o mesmo relacionamento que os pais viviam, e aí se acostuma a viver nesse emaranhado, né? E quando você coloca essa situação, Deise, você não está colocando mais só de uma dependência emocional, ela é mais abrangente, né? Sobre Sim. todos os aspectos da agressividade, de gritos dentro de casa, de desorganização, de todo o estado de desequilíbrio. É como se você tivesse se colocando dentro de um umbral, que é uma região densa, e você quer sair, mas pula para o outro estágio do outro umbral, até que você queira se libertar, até que você desperte o amor próprio, porque existe saída, existe caminho. Só aqui para lembrar, Joana de Ângeles ainda diz, abre aspas, a dependência emocional é uma ilusão do ego adoecido e uma das maiores causas de sofrimento nas relações humanas. Suas principais diretrizes e ensinamentos sobre o tema está entre a confusão entre amar e necessitar. Ela frisa, abre aspas, quando a dependência emocional desfigura o sentimento legítimo e se instala, o amor se transforma em ansiedade, fecha aspas. Então, você entende que a situação é com você querer sair? Aí se você dissesse assim, mas fica quieto, sou eu que escravizo o outro, eu estou te assistindo aqui, a você, Arthur, a você, Deise, mas eu fiz uma análise e sou eu que escravizo o outro. Também é uma forma de depender da fraqueza de alguém para querer sobreviver, sem perceber que o melhor da vida é o equilíbrio e o equilíbrio com amor. Professor, nosso tempo acabou. Já? Sim, o nosso próximo programa será a continuidade desse programa, que é a dependência emocional, porque ela é um dos temas mais pedidos para a gente no direct, para falar mais sobre como sair, também na parte, o que o Espiritismo pensa sobre isso. Então, a gente continua na semana que vem com esse mesmo tema, né, professor? Dependência emocional. Tudo bem para você? Tudo bem. Infelizmente o nosso tempo sempre é muito curto. Para a gente sempre é um prazer estarmos reunidos, respondendo as perguntas, interagindo e trazendo o que a gente pode trazer de conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, nosso governador planetário, sim, que inclusive pedimos a Ele que abençoe a todos nós, que esteja conosco, nos ajudando ao nosso progresso individual. Exatamente. E coletivo. E se você se interessar pelo nosso livro, que está aqui, é só entrar na nossa página no Instagram,
dá um oi lá que eu já mando para você, tá bom?